O cafénapolitica.com.br vai abordar hoje um assunto diferente. Trata-se da Tríplice Fronteira, que é aquela região lá de Foz do Iguaçu, onde se confluem três países, né, que é o Brasil, o Paraguai e a Argentina. E que, por esta razão, chama a atenção do noticiário nacional e internacional pela a sua importância estratégica, né? E por isso mesmo há muita influência, há muita infiltração, inclusive das grandes potências à frente dos Estados Unidos. Nós temos hoje, para falar sobre o assunto, o arquiteto Nilson Rafaim, que é presidente da Fundação Iguaçu, que trata justamente de um projeto de sustentabilidade para aquela região, baseada numa... Como é que é mesmo aquele seu projeto, Nilson? Primeiro queria agradecer a oportunidade, Chaves, de falar de um tema de tamanha importância para o continente, eu diria. Como você bem falou, é uma região estratégica. Nós encaminhamos junto à Presidência da República do Brasil, do Paraguai e junto também aos municípios fronteiriços da Argentina, Brasil e Paraguai, um pedido de concessão para implantar e operar um parque turístico trinacional, que inclui um sistema teleférico de passageiros. E esse projeto tem a pretensão, tem o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável de maneira harmônica, integrada com os países irmãos. Numa experiência, esse parque ele tem no projeto uma previsão para implantar espaços para grandes manifestações cívicas, culturais, cinema, teatro, museus ao ar livre, espaços para grandes festivais, para grandes feiras internacionais. O Rafaim, ele vive em Foz do Iguaçu desde 1960, praticamente, né? Ele é gaúcho, mas é hoje um habitante da cidade e também um militante da causa pela integração, né? A integração que chega a ser não só daqueles três países, mas como toda a integração latino-americana. Então, Nilson, eu gostaria primeiro de conversar com você sobre essa curiosidade, né, que todos temos em relação ao Foz do Iguaçu. Eu estive lá recentemente, aquilo me encantou, é uma cidade muito bonita, né, um povo muito alegre, né, muito aconchegante, e tem muito árabe lá, né? E aí, mas diz o seguinte, que lá é também um ninho de espiões, isso é verdade? Não, o que existe, assim, quando você fala tríplice fronteira, em muitos lugares estremece a terra, porque a imagem que nós temos a nível internacional é que lá é a terra de terroristas, né? Depois do 11 de setembro, mesmo depois da explosão da AMIA, uma associação da Argentina, né? Em Buenos Aires, houve indícios de que poderia ter surgido a partir dali alguma iniciativa, alguma reunião. Então existe realmente essa preocupação norte-americana, que não é só com relação à tríplice fronteira, em várias partes do mundo, mas em especial aqui no continente sul-americano, existiu, especialmente nos governos anteriores, essa acusação de que havia ali células terroristas. Existe um escritor americano que fala que lá é o ânus do planeta, outros falam que é o sovaco do continente, que é uma terra de contrabandistas, e a gente quer mudar essa imagem. Esse projeto justamente vem com esse propósito. Inclusive, nós estávamos falando para a ministra Gleisi Hoffmann, que entendíamos que poderia ser uma excelente oportunidade para a reaproximação diplomática com o Paraguai depois da crise institucional no Mercosul, e também para reposicionar em termos estratégicos a nossa imagem no contexto nacional e internacional de cada país. Pois é, você fala, nossa imagem seria a presença do Brasil, né? A presença do Brasil também ali, né?
aquela zona muito arriscada, digamos assim, muito que sensível, está debaixo dos refletores mundiais lá. Exatamente, é uma região sensível também, porque é uma zona de convergência, Leite, de infraestrutura, uma zona de convergência de reservas estratégicas. E essas reservas estratégicas, é bom porque os nossos telespectadores e internautas também, que a gente está também no YouTube, né, no nosso Café na Política lá, essa questão estratégica, né, ela é muito importante. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais a miúdos, né? Certo. Quando eu falo de uma zona de convergência de reservas estratégicas, Chagas, eu me refiro a reservas como energia, como água, como biodiversidade, de convergência de infraestrutura. Nós temos 3 hidrelétricas ali num raio muito pequeno, tanto na Argentina como no Brasil, no Paraguai. Por isso o nome do projeto. Nós temos o Iguaçu, né? Temos a Foz do Iguaçu, a Itaipu. Temos aquela Argentina Iacetá. Também, não, a Ciretá está mais ao sul. Mais ao sul. Nós temos ali Uruguai, e Iguaçu e Mondaí. Na realidade são 4 hidrelétricas. São todas brasileiras? Não, são 2 paraguaias, uma argentina e uma brasileira. Muito próxima, quase de 45 quilômetros. E temos 3 grandes aeroportos internacionais. E nós somos ali... 3 aeroportos? 3 grandes aeroportos internacionais. E nós temos, somando Argentina, Brasil e Paraguai, nós somos 800 mil habitantes, que é a metade da população de Curitiba, que é uma das maiores metrópoles do sul do Brasil, é quase equivalente à população de Assunção. Você fala 800 mil habitantes abrangendo toda a região do Iguaçu ali. Não, né? É uma zona conurbada, só os rios separam é uma metrópole. Pode-se dizer que nós somos uma metrópole internacional. Mas constituída de 3 cidades, é isso? Na realidade, no Paraguai, são 4 cidades conurbadas, Foz do Iguaçu e Porto Iguaçu. Mas também os presidentes da República, no Mercosul, definiram essa região como um polo de nível internacional do Grupo Mercado Comum. Então, ela tem um status também, uma região tem um status de uma zona que tem um diferencial em relação às demais por ter esse reconhecimento. Então ela tem um marco jurídico que inclusive fundamenta o nosso projeto, está contextualizado nessa resolução 4197, cujo os presidentes definiram essa região como um polo turístico do Mercosul. Correto. Agora seria interessante, né, você dar o endereço da sua página, né, na internet, para que os nossos internautas procurem, né, mais dados sobre os projetos que estão em andamento. O site é www.projetoiguaçu.com. Iguaçu com 2 S. Projeto Iguaçu. Com 2 S. Pois essa questão de Iguaçu é que eu me enrolei lá porque tem Iguaçu com 2 S e Iguaçu com cedilha, né? Exatamente isso. Para quem quer também se conhecer mais na intimidade, pode se cadastrar no Facebook, no Grupo Iguaçu. Grupo Iguaçu com 2 S, no Facebook você também pode se cadastrar e a gente habilita e você pode interagir. Ali você vai ter maior conhecimento. A proposta nossa do movimento também criar uma utopia que nós imaginamos, que se criar unidades regionais fronteiriças do Mercosul e da Unasul, onde o máximo possível essas regiões de fronteira possa melhor aproveitar de forma conjunta os seus potenciais, né? O próprio Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul orienta que nós otimizemos de forma conjunta os nossos recursos entre os estados nacionais que compõem o Mercosul. E então inclusive o próprio FOSEM, entre as diretrizes, também diminuir as diferenças muito grandes que existem entre os países mais ricos e os países mais pobres, ou menos favorecidos, vamos chamar,
e também promover a coesão social. A promoção da coesão social, esse projeto, além do Parque Turístico Trinacional, nós propomos aproveitar que a Argentina quer uma ponte com o Paraguai e o Brasil quer uma ponte também com o Paraguai, e não está se fazendo um plano integrado, não está se fazendo simplesmente sem nenhum planejamento sistemático, integrado. Então nós estamos propondo que se define um marco regulatório, um marco lógico para a integração e o desenvolvimento sustentável. Naturalmente vai precisar fazer um novo pacto trinacional para o desenvolvimento sustentável, é o que nós estamos trazendo ao governo brasileiro, para que, através da presidente Dilma, naturalmente, tem que ser uma iniciativa de Estado, né? Esse anel interconectaria os 3 grandes aeroportos que existem ali, internacionais, e poderia servir para a transposição da hidrovia em substituição às reclusas, porque as reclusas são 5 bilhões de dólares, seria inviável economicamente e um impacto ambiental substantivo. Então, com esse anel, já que se quer fazer as pontes, só estamos aproveitando aquilo que já se quer se fazer, melhor dizendo, e que esse anel possa servir como transposição para a hidrovia que se pretende navegação desde Montevidéu, Buenos Aires até São Paulo. Nós estamos com a ferrovia, Leite, a menos de 150 quilômetros na cidade de Cascavel, e inclusive o tratado, o último tratado de 2005, que foi modificado para a construção da segunda ponte, não prevê o espaço para o futuro trem que passar ali, que seria um dano irreparável à nossa economia sul-americana, a economia brasileira, paranaense, e mesmo do Paraguai e da Argentina, porque será que nós vamos ter que esperar uma terceira ponte para daqui, quem sabe, 40, 50 anos, para trazer a ferrovia até a hidrovia? Porque hoje o grande gargalo logístico ali no Paraná, na Tríplice Fronteira, né, esses caminhões nas pontes, é um verdadeiro caos que está se instalando lá, e que isso compromete o pleno aproveitamento do nosso potencial logístico e turístico. Então, econômico também. E econômico, né? Eu creio que é uma região sensível, não só do ponto de vista de segurança física do continente, porque esse anel, inclusive, vai permitir que as forças federais de segurança e a própria Defesa Civil, em caso de calamidade, né, que ninguém sabe o que pode acontecer com esse clima que está bastante diferenciado nos últimos tempos, mas a Defesa Civil também e as Forças Federais de Segurança rapidamente pode chegar em qualquer lugar da região através desse anel. E também, inclusive, as agências de viagem, né, também, e outra, o caminhão que vem de São Paulo, Buenos Aires, ou Paranaguá, Assunção, não tem por que vir atrapalhar o turismo, entorpecer o turismo. E dessa maneira, com o anel, o turismo não atrapalha o tráfego pesado, e o tráfego pesado não atrapalha o turismo. Dessa maneira, nós estaríamos criando uma hierarquização de todo o sistema de transporte intra-regional e extra-regional, respeitando o nosso patrimônio geográfico, turístico e paisagístico. Porque hoje a pretensão do DENIT era construir uma ponte a menos de 300 metros do Marco das Três Fronteiras, que é um dos mais belos cenários da Tríplice Fronteira, o lugar onde se materializa o fenômeno geográfico da Tríplice Fronteira. É um lugar para celebrações, não para caminhões. Seria um erro estratégico, né? Então eu creio que tanto o Poder Legislativo como o Poder Executivo brasileiro e paraguaio foram induzidos ao erro ao não terem sido informados que a localização pretendida dessa segunda ponte compromete o pleno aproveitamento do potencial turístico, não só do Marco das Três Fronteiras, o lugar onde nós queremos fazer esse parque turístico internacional, mas também compromete o pleno aproveitamento do potencial turístico do conjunto da região internacional, ferindo fatalmente uma das resoluções que os nossos presidentes no Mercosul definiram essa região como um polo turístico do Mercosul. Nós estamos entrevistando o arquiteto Nilson Rafaim. Ele é de Foz do Iguaçu e tem um projeto de sustentabilidade para aquela chamada região da Tríplice Fronteira. Voltaremos daqui a pouco.
neste segundo bloco, o Café da Política entrevista o arquiteto Nilson Rafaim, de Foz do Iguaçu, que é presidente da Fundação Iguaçu, e com um projeto de integração daquelas áreas, né, daquelas áreas da Tríplice Fronteira, e que no nosso primeiro bloco ele descreveu como se daria esse projeto de sustentabilidade. Mas agora, neste segundo bloco, nós vamos tentar avaliar um pouco daquela situação política, né, o Nilson, que tem muito interesse para as comunidades, né, brasileira, argentina, paraguaia e também latino-americana de um modo geral. Como é que você situaria aquilo lá? Aquilo está mais calmo ou continua fomentando muito boato, principalmente? Diminuiu bastante com o governo Obama, naturalmente, dos Estados Unidos, mas ainda segue. Eu acredito que o uso desordenado do território na Tríplice Fronteira pode levar ao colapso social e ambiental, a exemplo do Rio de Janeiro. Só que o caso nosso na Tríplice Fronteira é uma zona internacional, é muito mais crítica, mais sensível. No Rio de Janeiro dá para o Brasil levar o exército lá, porque tem lugar que só o exército pode entrar. No caso da Tríplice Fronteira é um pouco mais complicado. A Argentina não vai permitir, o Paraguai não vai permitir qualquer movimento das Forças Armadas do Brasil ali. O Paraguai estremece, acusa o Brasil de prepotência, lança na opinião pública internacional dizendo que o Brasil é imperialista, que está querendo mostrar forças em tempo de paz. Então, eu acho que no caso lá, se nós deixarmos uma ocupação desordenada e chegar a uma situação semelhante ao que chegou ao Rio de Janeiro, é um prato cheio para um futuro, quem sabe numa utopia, imaginando uma ficção até, pode-se dizer, de justificar uma intervenção internacional. Porque dizem alguns estudos que, havendo aquecimento global de fato, nós podemos, em 200 anos ainda vamos ter água ali, porque ali se reúnem os maiores caudais da água doce do planeta. Mas mesmo assim, isso é importante, essa história daquele caudal de água doce, né, que ali é justamente onde fica, né, o maior reservatório mundial, né, de água doce do mundo, e está todo mundo atrás de água doce, né, inclusive a Europa e os Estados Unidos. Mas você verifica também que com a criação da Unasul, do próprio Mercosul, né, e depois dessa política de integração dos presidentes progressistas, houve uma certa inflexão, né, nessa perspectiva de guerra e de algum tipo de sabotagem naquela área, justamente pelo fortalecimento da presença dos países latino-americanos, independente da presença internacional da Europa e dos Estados Unidos. Por outro lado, você viu também uma certa inflexão nessa última sessão da ONU, né, que terminou ontem. Você viu que o Barack Obama, né, o presidente dos Estados Unidos, ele recuou em termos políticos, tanto em relação à Síria como em relação ao próprio Irã, né? Havia uma perspectiva de invasão ali, né? E a sessão da ONU também foi dominada pelos nossos presidentes, né? A nossa presidenta Dilma Rousseff foi lá e reclamou da espionagem dos Estados Unidos e foi ouvida. Não só reclamou, mas como foi ouvida, né? E foi ouvida não só nas sessões da ONU, mas na mídia internacional inteira. O Guardian, né, de Londres estava lá repercutindo, o New York Times, os grandes jornais europeus e latino-americanos e também americanos. Bom, com isso, de qualquer maneira, isso facilita um pouco lá para vocês, ou não? Na realidade, houve também uma crise institucional no Mercosul, que agora, com a vinda do presidente Horácio Cartes, eu creio que foi um gesto de aproximação muito interessante. O Paraguai realmente é um país parceiro do Brasil. Acho que dividir, como havia inclusive a hipótese de guerra na época da ditadura, a hipótese de guerra que havia aqui no continente era Brasil e Argentina pela disputa, pela hegemonia. Mas você sabe que historicamente o Império sempre quis dividir para reinar, né? Inclusive se acusa que o Mercosul está debilitado, que não tem futuro, que o Brasil precisa se libertar das amarras do Mercosul e precisa
permitir facilmente mais os acordos bilaterais, eu creio que unidos nós somos mais, né? Eu acho que nós seremos mais fortes, mais integrados, mais desenvolvidos, mais sustentáveis, mais inclusivos. Eu creio que é um momento de reflexão que a diplomacia brasileira, e acredito que esse projeto que nós estamos trazendo, quem sabe, seja uma oportunidade tanto para a Cristina Kirchner como para a presidenta Dilma, de repente se colocar numa agenda, numa pauta de negociação para uma maior aproximação com o Paraguai. Eu creio que seria bem-vindo. O Paraguai, mais do que qualquer outro país, por ser um país mediterrâneo, precisa conectividade. Isso foram palavras do próprio presidente Horácio Cartes quando nós apresentamos esse projeto 20 dias antes da eleição dele. E é um empresário sensível, ele realmente ama o Brasil, a gente percebe. A minha esposa é paraguaia, é arquiteta, urbanista, inclusive de descendência árabe. O pai era de descendência, era libanês e era xiita. Então o xiita mais liberal, né? Xiita mais liberal que eu conheci, que permitiu casar com um italiano e gaúcho, né? E foi uma experiência maravilhosa. Eu aprendi a amar minha família. O árabe tem um coração generoso, ama a sua família, é uma pessoa sensível, apaixonado pela sua nação. Então eu vejo que realmente ali convivem os judeus, os árabes, os americanos. Somos 72 etnias. E todas essas acusações já se verificaram, vamos dizer, quando se acusava que ali era lugar de células terroristas, não houve nenhuma prova até hoje. Agora fala-se também, Nilson, em muito contrabando ali, né? Dá muito contrabando, não é verdade? Não, a informalidade é grande, inclusive esse modelo que eu acredito que pode ser um investimento, como se trata de um investimento de impacto positivo e substantivo, pode reconverter completamente esse modelo que nós estamos hoje da informalidade para gerar trabalho decente. Quando eu interconecto o sistema hidroviário, que vem desde Montevidéu e Buenos Aires até São Paulo, e o corredor bioceânico ferroviário chegando até o Chile, porque a crise americana e europeia, o Atlântico perdeu importância. Nós temos que caminhar em direção ao Pacífico, que hoje movimenta 65% do comércio mundial. Então, esse investimento de criar um anel logístico integrando todo o sistema hidroaerorodoferroviário e protegendo esse espaço sensível, criando condições para a defesa nacional de cada país, proteger esse cenário maravilhoso de encontro dos povos, de encontro das nações, né? Onde o mundo inteiro vem a conhecer essa experiência de povos que compartilham territórios, que compartilham suas maravilhas naturais e culturais, um lugar de paz, de promoção. O turismo é uma ferramenta de promoção da paz e é uma ferramenta boa de desenvolvimento sustentável, porque o turista não gosta de ir onde tem um território degradado, né? As cataratas alcançou status agora entre as 7 maravilhas naturais do planeta. Então as cidades, o território lá tem que corresponder a essa maravilha. Não pode ser de repente um caos, uma Hong Kong, sei lá, um outro qualquer modelo maluco do capitalismo selvagem, como a gente vê em Cidade Leste e Jardim Jupira, Vila Portes, ali próximo às cabeceiras da ponte, agora próximo aos símbolos nacionais, que são os marcos de fronteira. Eu creio que isso não passa no IBAMA, vão ter que comprovar que essa ponte que se pretende ao lado dos marcos de fronteira não compromete a imagem do Brasil, porque está ao lado dos símbolos nacionais. Será que é essa imagem que o Brasil e o Paraguai, a Argentina, querem vender lá fora da informalidade, do contrabando, do tráfico, ao lado dos símbolos nacionais? Quanto custa a imagem do Brasil lá fora? Né? Não tem preço.
Então, mas lógico que a gente não pode viver só de imagem, nós temos que viver da realidade. E muitos líderes do passado chegavam na nossa região e diziam que ali é o coração do Mercosul. Alguns esotéricos falam que ali tem energia, realmente tem muita energia, que é Itaipu, mas nós precisamos mais do que propostas esotéricas, nós precisamos de coisas objetivas, concretas, reais, que transformem a nossa realidade. Porque há vamos dizer, não digo um abandono da região, mas existe uma falta de valorização ou de conhecimento da importância estratégica do lugar no contexto do continente. Esse seu projeto turístico, ele é multiestatal? Ele tem viabilidade econômica, ele seria um projeto da iniciativa privada, e o ANEEL, o grupo investidor que estaria disposto a fazer, por isso que nós fizemos um pedido de concessão. Naturalmente, isso vai ter que ser objeto de uma licitação pública internacional. É lógico que os investidores, eles querem estão abertos a uma parceria público-privada, e também estão dispostos a fazer em 3 anos, rapidamente, mas eles querem garantia jurídica, segurança jurídica, respaldo popular e garantia de retorno, né? Retorno econômico. Retorno econômico, porque eles colocam dinheiro. Então, a concessão é mais segura. Nós podíamos pedir um direito de uso ou uma cessão, né? Uma cessão de uso por parte dos países, mas isso não dá segurança jurídica. Nós estamos pedindo uma concessão exatamente porque aí vai ter que ter um tratado, vai ter que ter um tratado internacional. O Mercosul é uma política de Estado, que independente de quem esteja na presidência ou na prefeitura desses municípios, é uma política de Estado permanente. Né? Eu creio que a presidente Dilma, a presidente Cristina Kirchner, o presidente Horácio Cartes, Mujica e o próprio presidente venezuelano querem um continente, querem um Mercosul realmente que funcione, né? E que perdure. O resto da vida nós queremos prestar serviço às nações, no caso da Tríplice Fronteira, transformando aquela região num grande centro logístico e turístico do continente, onde possamos ali fazer um grande centro de processamento de importação e exportação no continente. Os nossos produtos, o que produz mais lá, exporta e importa? Hoje a situação é crítica lá, 90% do comércio de Cidade Leste está abalado. Porque a invasão chinesa. Não, está abalado porque essa crise institucional no Mercosul, não só essa crise institucional no Mercosul, mas também as operações Ágata e o próprio arroxo da Receita Federal necessário, porque há muito descaminho, há muito contrabando, né? Mas essas 80 mil famílias, o que vão fazer? Que vivem, entre paraguaios e brasileiros, ali que vivem desse comércio de triangulação que vai ter que terminar, porque esse tipo de comércio, ele gera emprego na China, na Índia, na Coreia, em outros lugares, no Oriente, faz uma concorrência desleal com a indústria argentina ou a indústria brasileira, a indústria do Mercosul, e no fim o Paraguai não arrecada porque não cobra imposto, então no fim quem paga a conta é o Brasil, né? O Brasil que tem que construir a aduana, o Brasil que tem que construir a ponte. Eu acho que nós temos que mudar. Agora, como eu falei à ministra Gleisi, falei: ministra, nós até imaginamos que poderia ser na sua gestão, se a senhora for a nossa futura governadora do estado, mas o Brasil tem pressa, a Argentina tem pressa, o Paraguai tem pressa, 90% do comércio de Cidade Leste está abalado, não adianta aumentar a cota, a lei de sacoleiro não funciona, não funcionou, nasceu letra morta, então não é por causa do câmbio. Porque nós já tivemos o câmbio a 3,5 e era uma loucura aquela ponte, era uma terceira cidade que mais movimentava dinheiro do planeta, só perdia para Hong Kong e Miami. Então eu creio que nós precisamos criar um modelo que possa reconverter esse modelo da informalidade para gerar
o trabalho decente, como orienta a Organização Internacional do Trabalho. Então, muito obrigado, porque chegamos ao final. Eu agradeço. O Nilson Rafaim, nós chegamos assim ao final deste segundo bloco do cafénapolitica.com.br, que entrevistou o cidadão de Foz do Iguaçu, arquiteto e urbanista Rafaim, Nilson Rafaim.